Olá, bom dia. 10 horas em ponto agora. Vamos a mais um giro de notícias no Brasil e no mundo. E olha só, a Polícia Federal prendeu hoje um delegado e mais 3 policiais civis de São Paulo suspeitos de atuar no PCC. Outras 2 pessoas também foram presas e ainda há mais 2 que são procuradas. A ação relacionada ao homicídio do delator Vinícius Gritzbach. Acompanhe. A Operação Tacitus é realizada pela Polícia Federal e promotores do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, com apoio da Corregedoria da Polícia Civil. Ao todo, são cumpridos 8 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão na capital de São Paulo e nas cidades de Bragança, Paulista, Igaratá e Ubatuba, no interior do estado. Também foi determinado o cumprimento de medidas cautelares, como bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens. A operação é resultante do cruzamento de diversas investigações, inclusive o assassinato do delator Vinícius Gritzbach, em 8 de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O delegado preso é Fábio Baena, que foi acusado por Gritzbach em sua delação premiada de extorsão. Na época, Baena comandava uma investigação em que o delator era suspeito de mandar matar 2 integrantes do PCC, segundo a PF. As apurações levaram à descoberta de um esquema criminoso que envolveria manipulação e vazamento de investigações policiais, venda de proteção a criminosos e corrupção para beneficiar um esquema de lavagem de dinheiro da facção. As investigações apontam que o PCC, com o apoio dessa organização criminosa, movimentou mais de 100 milhões desde 2018. Os investigados, de acordo com suas condutas, vão responder pelos crimes organização criminosa, corrupção ativa e passiva e ocultação de capitais. As penas somadas podem alcançar 30 anos de reclusão. E o Tribunal de Contas da União exigiu medidas do governo federal contra o uso de dinheiro do Bolsa Família em apostas online. Para o ministro Jonathan Jesus, o uso do benefício em bets compromete a eficácia da política pública. O ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, mandou o Ministério da Fazenda, do Desenvolvimento e da Assistência Social e do Esporte e a Caixa Econômica Federal tomarem medidas para impedir o uso do Bolsa Família em apostas online. A decisão foi assinada neste domingo e dá 15 dias para os órgãos responsáveis se manifestarem sobre o tema. O ministro demandou informações sobre indícios de irregularidades dos recursos nas bets. No documento, ele destaca a violação na lei que rege o Bolsa Família e a falta de fiscalização no setor de aposta. Além disso, ele cobrou soluções técnicas que proíbam o uso desses recursos nesses jogos. Na semana passada, a Advocacia Geral da União recorreu à decisão do Supremo Tribunal Federal que proibia o uso desses recursos. A AGU alegou que o governo não tem ferramentas técnicas para proibir esse tipo de gastos. E após a transferência do recurso, o dinheiro se torna do beneficiário e o poder público perde a capacidade de controlar sua destinação. O debate veio à tona quando o Banco Central produziu um estudo que mostra mais de 3 bilhões de reais gastos em jogos desse tipo, entre mais de 5 milhões de usuários do Bolsa Família. Isso representa 20% do valor total repassado pelo programa. E agora vamos falar dos Estados Unidos. Em discurso na Flórida, o presidente eleito Donald Trump afirmou que o Brasil cobra tarifas altas sobre os produtos que importa do país. Antes, as promessas de Trump sobre o tema eram direcionadas aos 3 principais: China, México e Canadá. Agora acrescentou o Brasil e diz que irá taxar de volta. Acompanhe. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na manhã desta segunda-feira que as tarifas brasileiras sobre produtos dos Estados Unidos são altas e que pretende cobrar valor parecido. O discurso de Trump, feito em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, aumentou a tensão no já estressado mercado brasileiro. Trump afirma que países como Brasil e Índia, que taxam muito, serão taxados da mesma forma, dizendo: quem nos taxa, taxaremos de volta, e que as tarifas farão os Estados Unidos um país rico.
Foi a primeira vez desde que o venceu as eleições de 5 de novembro que Trump menciona o Brasil como alvo de suas ameaças de aumento de tarifas. Ele tem dito, genericamente, que pretende ampliar em 60% as tarifas sobre produtos chineses e aumentar a alíquota de importação em diferentes níveis para os demais países do globo. E Donald Trump também falou sobre a guerra na Síria. Ele afirmou que a Turquia realizou uma tomada de poder inamistosa na Síria depois que grupos rebeldes, alguns deles apoiados por Ankara, depuseram o governo de Bashar al-Assad. O republicano afirmou também que vai conversar com o presidente russo Vladimir Putin e com o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, e também com representantes em um esforço para acabar com a guerra. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou que a Turquia realizou uma tomada de poder inamistosa da Síria depois que grupos rebeldes, alguns deles apoiados por Ankara, depuseram o governo de Bashar al-Assad. Ninguém sabe qual será o resultado final na região, ninguém sabe quem realmente será o final. Acredito que seja a Turquia e acho que a Turquia é muito inteligente. A Turquia realizou uma tomada de poder inamistosa, sem que muitas vidas fossem perdidas. Posso dizer que Assad foi um açougueiro pelo que ele fez com as crianças. Assad fugiu para a Rússia depois que uma ofensiva relâmpago, liderada pelo grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, tomou uma cidade atrás da outra do regime sírio até os rebeldes chegarem à capital, Damasco. Trump também falou nesta segunda-feira sobre o conflito na Ucrânia. O republicano afirmou que vai conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e representantes desses países em um esforço para acabar com a guerra. O presidente eleito dos Estados Unidos qualificou o conflito de carnificina. Trump também anunciou que o grupo japonês de investimentos em tecnologia, SoftBank, vai aportar 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos e criar pelo menos 100 mil postos de trabalho no país. Esse valor equivale a 605 bilhões de reais. E esta edição fica por aqui. Às 11 horas eu volto com mais notícias do Jornal Toda Hora. Até mais.